Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões de português elaborada pela banca Instituto IBDO, que pode estar organizando o seu concurso. Então é muito importante você assistir esse vídeo para vocês entenderem o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela. Além disso, também disponibilizo para a venda alguns simulados, como simulado de português com questões autorais, com assuntos recorrentes em concurso público e também um curso básico de redação, entre outros materiais. Os links estão presentes na descrição deste vídeo. Então, para você ficar por dentro, de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de conteúdo de simulados para a venda, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado com questões elaboradas pela banca Instituto IBDO. Tá? Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar questões dessa banca, então vocês vão perceber que são questões de 2017, tá? São questões antigas. Caso alguém tenha provas mais recentes dessa banca e puder compartilha com a gente, compartilhe através do Instagram do canal, tá? Ou através do próprio e-mail do canal. Vamos começar. Número 1. No entanto, não há prazo para que as redes de ensino cumpram a determinação. O termo em destaque introduz. Bom, essa questão ela trabalha com conjunção. Conjunção é uma classe gramatical que tem como função estabelecer conexões entre orações. As conjunções elas podem ser coordenativas ou subordinativas. No caso das coordenativas, nós conseguimos isolar uma oração da outra. Conseguimos separar e elas mantêm o sentido. Já nas subordinativas, como o próprio nome sugere, uma subordina-se à outra. Então você não consegue desconectar as orações. Caso você faça, elas perdem o sentido. Bom, o trecho trazido pelo enunciado da questão, ele diz o seguinte: no entanto, não há prazo para que as redes de ensino cumpram a determinação. Ele tem como destaque o no entanto, que é uma conjunção. Bom, o texto completo, ele fala sobre o novo ensino médio, sobre o fato desse novo ensino médio ter um currículo flexível e ter mais horas de aula. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês o parágrafo que cita, que tem esse no entanto, que diz o seguinte: a meta é incluir em horário integral 257 mil jovens em 2017 e a mesma quantidade no ano seguinte, com 1,5 bilhão do Ministério da Educação até 2018, e aumentar progressivamente a jornada escolar de 5 para 7 horas diárias na rede pública, o que caracteriza a educação integral em todo o país. No entanto, não há prazo para que as redes de ensino cumpram a determinação. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma quebra de expectativa. Embora exista uma meta para poder aumentar progressivamente a jornada escolar destes alunos do ensino médio, apesar desse desejo, apesar de estar escrito isso através de uma meta, através de uma lei, não há um prazo para que as redes cumpram com essa determinação. Então nós temos uma argumentação que ela está contradizendo o que é dito anteriormente. Então, como é que vai aumentar progressivamente a jornada escolar desses alunos e tudo mais, se você não tem ali uma forma de controle, se você não tem ali uma forma de fiscalização, uma forma de monitorar isso, se você não tem sequer um prazo estabelecido para que isso seja cumprido? Então, percebam que esse, no entanto, ele tem essa ideia diversativa, que é essa ideia de expressando ideia de contraste. Então, no entanto, ele tem mesmo esse valor normalmente, tá? Assim como mas, porém, contudo, entretanto, não obstante, tá? Então, passa essa ideia diversativa. Então, a letra A é a nossa resposta, Porque o termo em destaque, que é no entanto, introduz uma argumentação contrária ao que se admite no período anterior. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: hoje, segundo ele, há 386 mil alunos em tempo integral. O termo destaque, agora o termo destaque é o ele, que é um pronome pessoal do caso reto. Eu trouxe o trecho completo. Vamos à leitura dele. Com o MP e o repasse de recursos federais, segundo Roscielli, o governo quer focar os esforços no ensino médio. Hoje, segundo ele, há 386 mil alunos em tempo integral. Bom, quem expressou o desejo de focar os esforços no ensino médio? Quem expressou o desejo do foco do governo ser o ensino médio? Quem expressou esse desejo foi Roscielli. Então, segundo ele, segundo quem? Segundo Roscielli. Como Roscielli já tinha sido mencionado anteriormente,
O ele aparece justamente para poder evitar essa repetição e está fazendo menção a um termo que já foi mencionado. Portanto, esse ele tem um valor anafórico. Para ajudar vocês na memorização, anafórico, ele retoma um termo. Perceba as iniciais do anafórico. Anafórico começa com ande, antes, ou seja, de um termo que foi citado antes. Diferente do catafórico, que vai fazer referência a elementos que serão apresentados. Eles não foram apresentados anteriormente, eles serão apresentados. Então, ele é um termo anafórico, a letra A é a nossa resposta. Não temos ambiguidade, então ambiguidade é quando nós temos ali duplo sentido, quando aquela oração ela passa duas mensagens, não é o caso aqui. Também não tem uma ideia de gradação, a gradação é um recurso utilizado para poder aumentar ou diminuir a intensidade de um discurso através de uma sequência de termos. Termos esses que você lendo, você consegue sentir essa intensidade, ou ela diminuindo ou ela aumentando. Então não resta dúvidas, né, que a letra A é a nossa resposta. Vamos para a nossa terceira questão. São questões de nível superior, mas se você está tentando concurso para nível médio, não tem problema você resolver questões de nível superior. Muito pelo contrário, se você está conseguindo resolver questões de nível superior, você está mais do que bem preparado para resolver questões de nível médio, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a nossa terceira questão. A meta é incluir em horário integral 257 mil jovens em 2017 e a mesma quantidade no ano seguinte, com 1,5 bilhão do Ministério da Educação até 2018 e aumentar progressivamente a jornada escolar de 5 para 7 horas diárias na rede pública, o que caracteriza a educação integral em todo o país, presente nesse trecho no segundo parágrafo. Apreende-se que há... Vamos analisar cada alternativa. A letra A fala relação de contradição. Lembra que nós vimos até na número 1 a relação de contradição? Nós tínhamos a conjunção no entanto. No entanto é clássica, nós temos contudo, mas, porém, não obstante, todavia. São conjunções clássicas adversativas. Aqui não temos essa mensagem. Percebam que é dito que existe uma meta que é promover o horário integral desses jovens. Então, inicialmente, você tem como meta incluir em horário integral 257 mil jovens, isso em 2017, e aí a mesma quantidade, 257 mil, em 2018, no ano seguinte, utilizando para isso 1,5 bilhão de recursos do Ministério da Educação até 2018. Aumentar a jornada escolar de 5 para 7 horas, né, progressivamente, o que vai caracterizar uma educação integral. Então você tem ali, na verdade, uma relação de que você vai adicionando informações. Você vai adicionando informações para poder dar volume àquilo que se deseja. A ideia é horário integral, né? A meta, promover horário integral. Para isso, o que fazer? Aí você adiciona informação. 257 mil jovens serão contemplados em 2017. No ano seguinte, mesma quantidade. Para isso, 1,5 bilhão de recursos. Aumentar de 5 para 7 as horas, né, diárias da rede pública. Então ele vai adicionando elementos, vai adicionando informações, vai adicionando dados novos, né? Então houve uma progressão semântica adicionando novos dados. Está bem clara essa progressão. Você não tem uma ideia de contradição. Você não tem, como tinha na número 1 que falava, né, que embora você tivesse uma meta, você não tinha prazos para poder fazer com que essa meta, monitorar o cumprimento dessa meta. Ali você tinha uma clara relação de contradição. Aqui não. Aqui você tem uma ideia de adição de novos elementos, né, mantendo uma progressão aqui. Não temos uma relação de concessão. A concessão ela tem uma ideia semelhante às conjunções adversativas, só que as conjunções adversativas elas são coordenadas, enquanto que as conjunções concessivas elas são subordinadas adverbiais. Nós temos até como exemplo de conjunções subordinativas concessivas o embora, mesmo que, apesar que, ainda que. Um exemplo de oração utilizando, né, uma conjunção concessiva seria: embora eu tenha me empenhado para a prova, não consegui obter um bom rendimento. Então percebam aí a relação de concessão. Ainda que a pessoa tenha estudado, tenha se dedicado, ela não conseguiu atingir o resultado esperado diante do seu esforço. A gente não tem essa ideia aqui, né, nesse trecho trazido pela questão. Tá aí a letra D fala em períodos desprovidos da oração principal.
A oração principal é o que não é oração subordinada, é oração principal. Aqui a gente tem várias orações, porque nós temos vários verbos, tá? E eles não estão sem oração principal, desprovidos de oração principal, tá? A letra D não tem sentido, então a nossa resposta de fato é a letra C. Vamos para a penúltima questão, que diz o seguinte: assinale a opção em que todas as palavras estão de acordo com as regras de acentuação gráfica. Bom, a gente vai ter que analisar cada alternativa, né? Letra A. Xenon. Xenon tem como sílaba tônica a penúltima sílaba, que é o xe, que é a sílaba pronunciada mais fortemente. Portanto, por ter a sílaba tônica, a penúltima sílaba sendo tônica, trata-se de uma paroxítona. Essa paroxítona ela é acentuada porque ela termina em N, né? Uma das formas de você também memorizar essa regra da acentuação é você decorar, na verdade, a situação em que as paroxítonas elas não são acentuadas. É mais fácil do que você memorizar as situações em que elas são, porque tem muito mais situações que são do que aquelas que não são. Então, por exemplo, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Como o xenon não termina em A, E, O, em ou ens, é acentuado. Jockey também é uma paroxítona, por quê? Porque tem a penúltima sílaba tônica e não termina nem em A, nem em E, nem em O, nem em e nem ens. Então o jockey deveria estar acentuado e não está. Então nós temos um erro aqui. Vamos ver caju, já sabe que a letra A está errada, tá? Basta um termo não estar acentuado devidamente, né? Que a questão ela fica errada, que a assertiva fica errada. Mas vamos analisar caju. Caju é uma oxítona, porque a última sílaba é tônica. A gente fala caju e não caju. Então percebo que a última sílaba é tônica. A regra das oxítonas é o seguinte: acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens. Caju termina em U, então não termina nem em A, nem em E, nem em O, e nem em e nem ens. Então, caju não recebe acento de fato. O único erro da letra A é jockey. Letra B. Armazém, karatê e heróico. Bom, armazém é uma oxítona terminada em en, então é acentuado. Lembra? As oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em e ens, elas são acentuadas. Karatê. Karatê é uma oxítona terminada em E. E a gente acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em e ens. Então, karatê está correto. Heróico é uma paroxítona, porque nós temos como sílaba tônica a penúltima, terminada em O. E nós não acentuamos as paroxítonas terminadas em O. Tá? Então, heróico está errado aqui. Então, a letra B está errada. Letra C, baú. Baú é uma oxítona terminada em U. Se a gente for aplicar aquela regra do terminar em A, E, O, seguido ou não de S, né, em ou ens, nós não acentuaríamos baú. No entanto, baú tem acento sim, porque nós aplicamos uma outra regra aqui, que é a regra do hiato. Percebam que nós temos uma situação de hiato aqui, separa-se, né, o A do U. Então, nós temos a regra do hiato, que diz que as letras U e I, quando elas serão acentuadas quando isoladas na sílaba ou acompanhadas de S. Assim como acontece com o Itaú também. Então, aplicando aqui a regra do hiato, a baú está corretamente acentuado. Balaústre. Cai na mesma situação que baú. Balaústre, nós separamos, ó, percebam, nós separamos o U do A. Nós temos um hiato aqui. Então, por esse motivo, pela regra do hiato, ele recebe acento. E alcaloide? Alcaloide é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é tônica, nós falamos alcaloide. Perceba que o loi é a sílaba tônica. E termina em E, e nós não acentuamos as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Por esse motivo, o alcaloide não é acentuado, e a letra C é a nossa resposta, né? Porque todos os termos estão corretos. Letra D, Vênus. Vênus é uma paroxítona terminada em S, né? Ou seja, não termina nem em A, nem em E, nem em O, nem em e nem ens, logo é acentuado. Juízes, cai na situação, né? Cai na regra do hiato
e ele não está acentuado e deveria estar, por isso a letra D está errada, e saída está corretamente acentuada, porque também aplica-se a regra do hiato. Vamos para a última questão desse simulado, que diz o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas na frase. A cessão dos livros há 20 anos pelo ex-professor acelerou a inauguração da biblioteca. Bom, como podemos ver nas alternativas, a grafia, né, do termo cessão varia, né, e vai depender do sentido. Bom, cessão com 2 S, cessão com S inicial e com 2 S, tem como significado, né, tem como sentido promover uma ideia de reunião, uma ideia de encontro, de espaço, de tempo. É comum usarmos, né, essa sessão para se referir ao cinema, por exemplo, a sessão de cinema, a sessão de estreia no cinema, a sessão de terapia. Já a sessão que tem a inicial com S, seguido de C cedilha, tem como significado uma divisão, um departamento. Então, por exemplo, a seção de roupas femininas, então é a parte ali, o departamento, a divisão onde estão organizadas as roupas femininas. Já a seção iniciando com C, seguido de 2 S, tem o significado de ceder, de repartir, de distribuir. Então, por exemplo, a seção de herança, então é aquele momento que você tem ali a distribuição da herança. Sabendo disso, a gente consegue preencher a primeira lacuna. A seção dos livros, ou seja, aqui é seção no sentido de ceder, né, a distribuição dos livros que foi realizado ali pelo professor, tá? Então, a distribuição, a seção, logo, tem sentido de ceder. Nós temos uma situação, né, de seção iniciando com C, seguido de 2 S. Aí nós temos agora o A com H e o A sem acento e sem H. O A com H e com acento é no sentido de passagem de tempo, é tempo passado. Há anos que não te vejo, tá? Então é tempo passado. Já o A sem acento e sem H é o tempo futuro. Então nesse caso aqui, ó, a cessão dos livros há 20 anos pelo ex-professor. Já passou, né? Há 20 anos. Você tá falando aqui de tempo passado. Se tá falando de tempo passado, só pode ser o A com H e acento. Então, nossa resposta é a letra C. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional para a galera da educação, playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Também tem simulados de fundamentos de educação, também simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Também temos uma playlist de noções de administração pública, entre outros tantos materiais, tá, que vocês podem estar aí explorando. Bom, é isso. Bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.